tudo debaixo do céu. É tempo de amar, é tempo de cuidar, é tempo da criação, é tempo da criação. Paz e bem. Neste 22º dia do tempo da criação, trazemos como tema o marco temporal. A terra é sagrada nas mãos de quem trabalha a terra, de quem ama, cuida e se sente parte dela. Juntamente com todos os povos originários das várias etnias, queremos dar graças a Deus pela conquista na luta contra o marco temporal. Rezemos invocando a Trindade Santa. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Nas horas de Deus, amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto. Nas horas de Deus, amém. Oração da causa indígena. Pai, Mãe da terra e da vida, Deus Tupã de nossos pais e mães, venerado nas selvas e nos rios, no silêncio da lua e no grito do sol, pelos altares e pelas vidas destruídos em teu nome, profanado nessa nossa ábia e ala colonizada. Te pedimos que fortaleças a luta e a esperança dos povos indígenas na reconquista de suas terras, na vivência da própria cultura, na fruição da autonomia livre. E dá-nos, a nós, neocolonizadores, vergonha na cara e amor no coração para respeitarmos esses povos raiz e para comungar com eles em plural Eucaristia. Auire, amém, aleluia. Terra é um dom de Deus, terra é pra se plantar. Tudo isso aqui não é meu e nem seu, terra é pra gente cuidar. Tudo isso aqui não é meu e nem seu, terra é pra gente cuidar. Que bom, né, Fariada, Eliane, que foi derrotado de fato esse projeto de morte, né, que ia contra os nossos povos indígenas. Hoje quem traz para nós a mensagem é o Frei Atílio Batistus. Ele está em Roraima e o áudio que ele mandou para a gente chegou ontem, quando ele estava de fato na comemoração dos povos indígenas. Então nós vamos ouvir o Frei Atílio e ao fundo nós ouviremos então a alegria do povo com a vitória dos povos indígenas. Seja muito bem-vindo, Frei Atílio. Sou Frei Atílio Batistus, franciscano, da Ordem dos Frades Menores, missionário na Amazônia. Estou vivendo às margens do Rio Branco, em Roraima. Nesse momento, estou no centro de Boa Vista, na praça do Centro Cívico, onde aproximadamente 5.000 indígenas das diferentes comunidades do estado de Roraima estão reunidos e estiveram reunidos todos os dias em que o Supremo Tribunal Federal esteve em processo de votação sobre o marco temporal. Fizeram muita festa, muita dança, muita música, muita alegria. E nesse momento estão realizando um instante de oração, de louvor, de agradecimento por esta vitória. Na certeza de que a luta continua, a mobilização não terminou, mas a reflexão que eu faço é que esse é um momento importante da sociedade brasileira, não só do processo jurídico, mas de reconhecimento e de acolhimento dos povos indígenas como parte da sociedade brasileira. A sociedade aqui em Roraima
é uma sociedade partida, dividida, rompida. Porque de um lado estão os povos originários, os povos indígenas, com sua cultura, com seu modo de viver, com sua mística, com sua cosmovisão. E do outro lado, uma outra sociedade, eu diria, sobreposta, a sociedade ocidental, branca, sociedade do consumo, que precisa cada vez mais terras, mais territórios, produzir, produzir e produzir. Para os povos indígenas, o território não é apenas um pedaço de terra. Na nossa cultura, a terra pode ser negociada, pode ser comprada, pode ser vendida, pode ser envenenada, pode ser incendiada e até deixada para trás. Para os povos indígenas, não é apenas terra, é território. E quando eles falam em território, eles compreendem que junto à terra está toda uma história, um sentimento, uma afetividade. Ali está a sua cultura, é dali que eles sobrevivem, é dali que produzem os seus objetos, os seus instrumentos de trabalho, é ali que realizam todo o seu processo de educação de seus filhos, das novas gerações, e é ali que fazem também a memória dos seus antepassados. É nesta terra, neste território onde estão enterrados os seus antecedentes. Então tudo isso faz parte do conceito de território. Não é apenas uma porção de terra que se mede em metros quadrados, mas é vida, é sentimento, é história, é emoção, é espiritualidade, é tudo aquilo que um povo constrói e construiu ao longo de sua história. Então, para nós, vejo a sociedade brasileira, esse é um momento importante, até de confraternização e de reconhecimento, até de resgate de tanto sofrimento que a história impôs sobre estes povos. E esse é um momento bonito, de seriedade, de celebração, de oração, que esse povo vive e celebra a sua história, mas com esperança, sem ódio, sem vingança, de acolhimento. Todos aqui são bem-vindos, todos são acolhidos, porque o espírito que move, que une aqui, é o espírito da unidade, da solidariedade, da esperança. Abraços, paz e bem. Um jovem, um homem, uma mulher. Uma liderança tradicional. Quando os pés do chão tocarem, para a dança começar, quando as mãos se entrelaçarem, vida nova de brotar. Como, ó Pai, o amor perfeito, pelo rio a mata-flor, que o índio traz no peito, é louvor ao Criador. Nossa cerâmica, terra mãe será o altar, no sustento a natureza, em milagres vai nos dar.
Algumas pessoas já me perguntaram, porque há poucos dias nós falamos aqui nos nossos áudios sobre o marco temporal. Por que a igreja é contra o marco temporal? Então, para ficar bem claro porque estamos tão felizes com os povos indígenas, vamos tentar esclarecer esse tema. A tese do marco temporal, defendida por ruralistas, determina que a demarcação de uma terra indígena só pode acontecer se for comprovado que os indígenas já estavam sobre o espaço pedido em 5 de outubro de 1988, quando a Constituição atual foi promulgada. Lideranças indígenas apontam que um marco temporal ameaça a sobrevivência de muitas comunidades e de florestas, e que a proteção constitucional aos direitos originários sobre as terras que os indígenas tradicionalmente ocupam, mesmo antes de 1500, não depende da existência de um marco temporal e da configuração desta insistente exploração. De forma objetiva, a Igreja no Brasil é contra essa restrição do direito constitucional dos povos originários. Na avaliação do Conselho Indigenista Missionário, a proposta, mesmo com a intenção de pacificar as disputas territoriais no país, é inconstitucional e, se aprovada, iria agravar os conflitos pela terra. Diz assim a nota do CIMI: a demarcação efetiva das terras passa pela superação definitiva da falsa tese do marco temporal por parte da Suprema Corte Brasileira e também do novo governo, disse o presidente do CIMI e arcebispo de Porto Velho, Dom Roque Palocci. Então, como que a vitória de fato é do povo e nossa? Na última terça-feira, foi enviada ao Supremo uma carta assinada por diversos bispos e lideranças cristãs, manifestando contrariedade ao marco temporal, em que afirmam que a tese é uma ação gravíssima de violação dos direitos dos povos indígenas brasileiros. A nota diz o seguinte: o evangelho que sustenta a fé da maior parte do povo brasileiro é o que fundamenta também nossa defesa irrestrita à vida em plenitude dos povos indígenas em seus territórios. Assim entendemos que a vida plena desejada por Jesus Cristo perpassa pela preservação dos direitos em sua totalidade. No documento, as lideranças reiteram o direito dos povos indígenas às terras que tradicionalmente ocupam, conforme é recomendado pela Constituição Federal. Em diversas oportunidades, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil já se manifestou contra o marco temporal. Em abril deste ano, durante a sua Assembleia Geral, foi divulgada a tradicional mensagem ao povo brasileiro, reconhecendo, dentre outras coisas, a importância da resistência histórica do movimento indígena, cujo fruto se traduz na chegada de suas lideranças a diversos postos de decisão no governo federal e em alguns governos estaduais. A nota dizia assim: temos esperança que essa definição venha a ser um passo importante para a garantia dos direitos constitucionais. Então, que nós possamos celebrar essa vitória dos povos indígenas. Afinal, querer que aqueles que ocuparam terras depois de 88 não tenham direito a ela é porque muitos foram expulsos antes dessa data e, constantemente resistindo, tentando voltar, tentam conquistar suas terras. Então, é garantir que aqueles que foram expulsos não teriam mais a sua terra. E o fim do marco temporal traz para os povos indígenas a certeza de que a luta vale a pena. Então, a causa dos indígenas é também a nossa causa. Que nós possamos agradecer a Deus, pedir que abençoe todos os povos indígenas, abençoe nossos governantes, para que seus direitos sejam garantidos. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. É tempo da criação, é tempo da criação.